Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta em Judá, o reino do sul. Ele fielmente confrontou os líderes e o povo por causa do pecado. Profetizou o exílio de 70 anos na Babilônia e o retorno dos remanescentes a Judá depois de sobreviver à destruição de Jerusalém. Foi forçosamente levado para o Egito. Contudo, permaneceu fiel apesar da destruição de Jerusalém. Seus anos de obediência tornaram-no forte e corajoso. Quando Deus chamou Jeremias para ser seu mensageiro, ele prometeu protegê-lo. Um aspecto dessa proteção era espiritual, pois o Senhor deu ao profeta a força interior de uma cidade fortificada. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Jeremias 1, verso 18. Mas a proteção do Altíssimo parecia também estender-se fisicamente. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1, verso 19. Quando Jeoaquim chegou ao poder, Jeremias de repente encontrou sua vida em perigo, mas o Senhor assegurou da proteção divina. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua vida, dizendo: não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não ficará deles um resto, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade, sim, o ano da sua punição. Jeremias 11, versos 21 ao 23. Essa promessa parecia ser contraditória quando Pazur encarcerou, açoitou e acorrentou o profeta. Ora, Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias 20, verso 1 e 2. Jeremias então repreendeu o Senhor por supostamente enganá-lo, mas logo recuperou a confiança em Deus. Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir, mas forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim, pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou castigado de contê-lo, e não posso mais. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, denunciemo-lo, dizem todos os meus íntimos amigos, aguardando o meu manquejar. Bem pode ser que se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito. Sim, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Jeremias 20, versos 7 ao 13. Além disso, no início do reinado de Jeoaquim, Jeremias foi preso e julgado. Tendo Jeremias acabado de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa,
e esta cidade ficará assolada e desabitada. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Jeremias 26, versos 8 e 9. O Senhor cumpriu sua promessa de fortalecer o profeta interiormente, o que permitiu que este mantivesse a calma. A proteção externa provinha de alguns líderes da comunidade que haviam servido durante o reinado de Josias. Porém, Aicão, filho de Zafã, deu apoio a Jeremias, de sorte que não foi entregue na mão do povo para ser morto. Jeremias 26, verso 24. Jeremias então passou a esconder-se quando os oficiais de Jeoaquim procuravam matá-lo. O Senhor, nesse caso, providenciou para ele amigos que se recusaram a revelar o esconderijo de Jeremias, até mesmo depois da morte de Jeoaquim. Zedequias, o novo rei, foi mais gentil com Jeremias, mas a vida do profeta correu perigo várias vezes durante o cerco de Jerusalém. Certa ocasião, os oficiais do rei lançaram-no em uma cisterna de lama. Deus protegeu Jeremias usando um estrangeiro para resgatá-lo. Posteriormente, Zedequias colocou o profeta em prisão preventiva. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias 38, versos 5 e 6. Jeremias sobreviveu à queda de Jerusalém, embora quase ter sido levado cativo para a Babilônia. Mandaram-me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã, e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Jeremias 39, verso 14. Deus também protegeu de Joanã e de seus companheiros, que levaram Jeremias e Baruque para o Egito contra a vontade dele. Então, Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Jeremias 43, versos 5 e 7. A proteção do Senhor a Jeremias incluiu confiança, amigos que o defenderam e as circunstâncias que Deus orquestrou. Jeremias enfrentou muito perigo durante o seu ministério e questionou as promessas do Altíssimo em alguns momentos, mas o profeta esperou pacientemente e viu Deus provar-se fiel às suas promessas. Que possamos resistir nos tempos difíceis, como fez Jeremias. Nosso sucesso não deve ser medido pela aceitação ou pela rejeição das pessoas. Somente a aprovação de Deus deve ser o padrão de nosso serviço. Devemos levar a mensagem do Senhor a outros, mesmo quando formos rejeitados. Devemos fazer a obra de Deus, ainda que isso signifique sofrer. Deus te abençoe em Cristo Jesus.